Bom dia. Mais uma semana se inicia e nós começamos meditando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Nós estamos esse dia lendo o livro de Romanos. Na sexta-feira nós lemos o livro de Romanos, o capítulo 6 até o versículo 11. Hoje nós estamos dando continuidade a partir daí. O 11 nós lemos, terminou assim: assim desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Nós não podemos permitir que o pecado habite em nós. Essa permissão se dá quando nós resolvemos atender os nossos desejos, as nossas vontades. Existe uma diferença muito grande. Hoje as pessoas falam muito: não estou ouvindo o meu coração. Não, meu coração diz isso, o meu coração diz aquilo. Nós sabemos que a própria palavra nos diz que enganoso é o coração. Nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que ouvir Jesus, o que a palavra diz. O coração é corrupto. Nós fazemos muitas das coisas sobre emoção e ainda entendemos, queremos fazer o Senhor aceitar como sendo dele. O pecado é da carne, o coração é carne. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, andar em espírito. Por isso o próprio Paulo nos diz: andar em espírito e não satisfazeis a vontade, as vontades desenfreadas da carne. É isso que nós não podemos fazer. O 12 que nós repetindo: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Nós não podemos permitir que nenhum membro, nenhuma parte do nosso corpo seja usada para o pecado, para agir contra a palavra de Deus. Assim, nós temos um pecado muito grave, que é o pecado da prostituição. Este pecado da prostituição engloba o adultério. O adultério é a relação de casado ou casadas fora do relacionamento sexual, fora do casamento. Fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros. O homossexualismo e por aí fora tudo. Prostituição engloba tudo isso, que é um pecado seríssimo. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Da mesma forma, não cedemos a nossa boca, a nossa língua para ofender, para falar mal das pessoas. Não podemos usar o nosso coração para guardar ódio, mágoa, ressentimento das pessoas. Enfim, tudo aquilo que nós sabemos que é contrário para Deus, temos que evitar. Não permitir que nenhuma parte, nenhum membro do nosso corpo seja usado para cometer pecados. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode ter poder sobre nós. Nós não podemos permitir. Quando nós permitimos isso, não adianta nós alegar a um momento de fraqueza. Então, se nós estivermos vigiando, se nós estivermos andando em espírito, não vamos cair.
é vigiar. Agora eu estou orando, tá? Mas além de orar, vigia. Vigia e ora. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma nenhuma. Ah não, nós vivemos na graça agora, então nós podemos fazer o que nós quisermos. Podemos fazer porque nós estamos na graça, Jesus já veio, já levou todos os nossos pecados. Não, não é assim. Jesus veio exatamente para levar todos os nossos pecados. Hoje nós podemos pedir perdão a Ele e começar uma nova vida, um renascimento. Mas se nós vivermos no pecado, nós estamos invalidando o sacrifício da cruz. Estamos menosprezando o sangue de Cristo. A sentença será maior. Não estáis informado de que ao vos entregares alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo. Deixa quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Quando nós nos permitimos a viver no pecado, nós nos transformamos servos, escravos, empregados do pecado. Um exemplo claro. Pessoas que são viciadas. Então pode ser cigarro, bebida, drogas, pornografias e qualquer outro vício. São escravos. São pessoas que não conseguem se libertar. Vivem situação humilhante. Quando nós, da prostituição, são escravos. Mas nós não temos que ser escravos, nós temos que ser servos do pecado, não. Nós temos que ser servos do Senhor. Nós temos que ser servos dele. Ser servo é aquela questão de servir. Quando nós estamos servindo ao pecado, nós estamos fazendo tudo que não presta. Agora, quando nós somos servos do Senhor, nós estamos servindo a Deus. Então, por isso nós temos que entender bem que exatamente o que diz aqui o versículo 16 de Romanos 6. Não estáis informados de quanto a vos entregardes alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. A quem nós estamos obedecendo? Ao seu ou ao pecado? Vamos examinar. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que fosse submetido, e vós fosse liberto do pecado, e vos tornasse escravos da justiça. Todos nós que vivemos no passado, que não nascemos dentro de igreja ou em berço cristão, todos nós pecamos. Nós éramos escravos do pecado. Eu era um escravo do pecado. Mas graças a Deus que me libertou. A libertação é você abandonar, sair de qualquer pecado. É você viver em constante vigilância. Não se permitir atender à nossa vontade própria, os nossos desejos, mas em tudo nós examinar se está de acordo com a palavra, se podemos ou não fazer. É isso que tem que ser feito. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Antes nós vivíamos no erro,
no pecado. Nós fazíamos o que não devíamos porque não tínhamos consciência da verdade. Hoje existe uma série de ensinamentos que são contrários à palavra de Deus e mesmo sendo praticados dentro de denominações, dentro de templos. Nós temos que estar entendendo o que é santificação. Ser servo do Senhor não é porque ora, não é porque vai a templo, ou oferta ou dizima, não. É mais do que isso. É ter o corpo em santificação. É não se permitir a cometer qualquer tipo de pecado. É colocar freio na boca, na língua, para evitar falar determinadas coisas. Além de não falar, também não permitir que tenha isso no coração. O Senhor conhece o nosso interior. No passado nós fazíamos tudo isso. Não tínhamos consciência. Agora nós temos. Porquanto era escravo do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colheste? Então das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado dela é a morte. Eu tenho vergonha do que eu fiz no passado. Eu tenho vergonha de como eu agia, como eu vivia. E todos aqueles que se converteram, eu tenho vergonha. Quando olha para trás e a maneira como vivia, como falava, como procedia, tem vergonha. Se sentem envergonhadas. Mas hoje, graças a Jesus Cristo, nós somos nova criatura nele. E temos que buscar santificação. É que é cobrado, nós somos cobrados. Santidade, santificação. Sempre repito, o Senhor diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Para nos aproximarmos dele, nós temos que ser santos. Não é santo, estou falando questão de endeusado. É viver em santidade, é ficar longe do pecado, do erro, da desobediência, das rebeldias à palavra de Deus. Contudo, agora liberto do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Se nós somos livres do pecado, hoje nós nos colocamos na qualidade de servos, na qualidade de escravos do Senhor. É saber que não temos vida própria, que a nossa vida está no Senhor. Somos dependentes dele. É ele que nos autoriza, ele que nos permite, ele que nos conduz em tudo. Quando nós temos esta certeza, nós estamos sendo servos do Senhor. Nós estamos aplicando a justiça de Deus. Nós estamos caminhando em direção à vida eterna. Sabe, não, sou servo do Senhor. Sou escravo do Senhor, por isso eu não posso errar. Por isso eu não posso pecar. Por isso eu não posso permitir andar, viver do jeito que eu queria. Eu não posso fazer o que minha carne pede para fazer. A lógica, o entendimento humano pede que eu tenho que fazer assim. Mas eu não vou fazer. Porque a palavra diz o contrário. Tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado, a recompensa do pecado, a retribuição do pecado é a morte. O pecado conduz à morte. As pessoas fazem muita confusão porque eles vivem pensando, não, eu conheço fulano, que eles vivem no pecado, eles fazem isso, aquilo e mais aquilo outro, mas aí eles estão aí também, estão reinando. O nosso reino não é daqui.
O príncipe do mundo não é o Senhor. O nosso reino não é aqui. Nós somos peregrinos, nós caminhamos em direção ao reino de Deus. Pecadores não entrarão lá. Entrarão pecadores arrependidos, convertidos ao Senhor. Outros não entrarão. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, grátis de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vida é Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso futuro, depende de Jesus Cristo, através dele. Então nós temos que aceitar, nos submeter a ele. O dom gratuito de Deus, o dom grátis, a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, que ele veio para nos resgatar. Mas temos que sair do erro, temos que sair do pecado, temos que abandonar o que não presta. Romanos capítulo 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre a pessoa enquanto ela vive? Enquanto nós, um exemplo que Paulo está dando é isso, enquanto nós estivermos vivos aqui, nós estamos debaixo da lei. Exemplo, as leis de trânsito, as leis municipais, estaduais, federais, nós temos que obedecer. Se não obedecermos essas leis, nós recebemos a punição. Pode ser multa, pode ser prisão, pode ser suspensão, enfim, qualquer que seja. Existe ordem. Para existir ordem tem que existir leis. E enquanto estivermos vivos aqui, nós estamos debaixo de leis. E temos que obedecê-las. Isso para que não venhamos sofrer as consequências. Por exemplo, olha o exemplo que Paulo está trazendo aqui. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. A mulher está casada, a mulher casada, ela está casada até que a morte o separe. Criaram-se opções são humanas, são desejos da carne, é pecado. A separação e a permissão, um divórcio com permissão de casar novamente, que não é bíblico, que não está na palavra do Senhor, porque o Senhor, aquilo que Deus uniu, não separa. Então é morte, é pecado, é desobediência, é satisfazer a vontade da carne. Consequência, morte espiritual. Porque a nossa lei, a palavra de Deus, em nenhum momento cita, permite, concorda com recasamento. Mas hoje, as pessoas, igrejas, denominações, o mundo dessa forma, não somente aceitaram, como criaram, e estão trazendo isto como se fosse a palavra de Deus. E usa, inclusive, muito lá em Mateus 19 para tentar modificar isso, dando a entender que Jesus, em algum momento, permitiu, concordou com o recasamento. Se é uma só carne, a lei diz, a palavra de Deus, a lei de Deus, o Evangelho diz que são uma só carne, espiritualmente falando, e que aquilo que Deus uniu não pode separar, então é um assunto definitivo encerrado. Não tem como nós modificar, porque nós não temos condições de modificar nada que Deus fez. Por exemplo, pela lei a mulher está casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Morreu o marido, morreu a esposa, então está livre. Casa novamente com pessoas solteiras e vão viver. Um novo casamento só é permitido com viuvez.
Não houve viuvez, não é adultério continuado. Essa é a palavra de Deus. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Então não tem o que nós fugirmos daqui. Aqui a palavra diz da seguinte forma: se ela viesse casar, ou ele se viesse casar, ainda o marido estando vivo ou a esposa estando vivo, é adultério. Tem adultério continuado. E infelizmente hoje nós vemos muito isso nos templos, igrejas que se diz, denominações que se diz evangélica, realizando o adultério continuado nos seus púlpitos e seus altares. É porque isso não é casamento, não, é adultério continuado, a Bíblia diz. Alguém divorciado, se diz divorciado, como é casado, cometendo adultério. E tem alguém que se diz pastor ou ministro do evangelho, que está realizando isso. Cego guiando cegos. É clara a palavra de Deus. Versículo 3 de Romanos 7. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Divórcio não existe. Se ela se casar com outra pessoa, é adultério. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Casou novamente, mas o marido morreu. Casou novamente porque a esposa morreu, casamento normal. Desde que esteja casando com pessoas solteiras ou viúvas. Porque todo que casa com alguém que foi casado, está adulterando. E quem casa adultera, quem se envolve, também está adulterando. Então nós temos que prestar bem atenção quanto a isso. São exemplos. Veja que Paulo usa a questão do casamento como exemplo do que é pecado. Mas para nossa infelicidade, hoje é um pecado muito comum. Banalizou. A palavra de Deus hoje é uma simples referência no meio denominado gospel, denominado evangelho. Infelizmente. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro. Assim, nós estávamos no pecado. Nós viemos ao Senhor, nos entregamos a Ele. Nos batizamos. Nós morrimos para o mundo. Aquele velho homem, aquela velha mulher morreu, não existe mais. Agora nós vivemos em Cristo. Somos escravos, somos servos, somos dependentes de Cristo. Os nossos membros, nosso corpo não pode praticar nenhum erro, nenhum pecado. Trazendo que a mesma forma que o exemplo que Paulo nos deu, não importa se a nossa esposa ou o nosso marido é chato, nos trata mal, faz qualquer coisa que não gostamos, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que essa situação seja mudada. Mas não podemos simplesmente abandonar de você casar novamente, que é pecado, é só fazer a vontade da carne, é prestar os nossos membros ao pecado. É morte certa, é morte espiritual. Não tem misericórdia. Existe um clamor, já na misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor foi enviar Jesus para morrer em nosso lugar. E nos dar a condição de sermos livres, sermos salvos e ter vida eterna. Para pertencer outro aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do pecado, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. O nosso proceder, a nossa maneira de viver, o que nós fazíamos antes, com a maneira como nós vivíamos no passado, nós produzimos fruto.
não para a justiça, mas para a morte. O que nós fazíamos, simplesmente, nós estávamos fazendo caminho, criando degraus que nos conduziam à morte espiritual. Mas quando nós recebemos o Senhor, abandonamos, nos convertemos, porque conversão, existe um entendimento, eu me converti ao Senhor. Por quê? Porque eu fui na igreja, tinha um pastor, o ministro estava pedindo para quem quisesse levantar a mão, eu levantei a mão, aceitei Jesus, eu me converti. Isso não é conversão. Conversão é abandonar o erro, abandonar o pecado, é se converter ao Senhor, é se entregar ao Senhor, fazer uma conversão, é mudança de direção. Isso é conversão. Converter-se ao Senhor, se entregar, decidir ser servo dele. Não satisfazer a nossa... é abandonar a vontade humana, a vontade carnal, o desejo, lógica humana, tudo isso. E permitir ser direcionado, guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado por Jesus Cristo. Antes que o nosso cometido era conduzir para a morte, agora é para a vida. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Nós vivimos agora, servimos ao Espírito. Somos guiados por Ele, por Jesus Cristo. E não buscamos nenhum escape na antiga lei. Nós não buscamos nada lá para tentar justificar atitudes nossas. A lei foi o aio, foi escravo. A lei serviu somente tipo uma passagem até Jesus. Ela se cumpriu em Jesus. Hoje nós vivemos em Jesus. Hoje não permitimos nenhum pecado. Hoje procuramos praticar a santidade. Hoje não obedecemos a nada, ninguém, obedecemos ao Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o Senhor. É Ele que nós obedecemos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, mas de maneira real, não só com palavras. É a Ele que nós temos que obedecer. É a Ele que nós temos que viver. É a Ele, é Jesus. Jesus é tudo. Não podemos esquecer que sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então vamos abandonar os erros, vamos abandonar as práticas erradas, vamos abandonar tudo que não presta. Não vamos permitir que nenhuma parte do nosso corpo sirva ao pecado. No passado nós vivíamos no pecado. No passado nós caminhávamos, construíamos caminhos para nos levar para a morte. Hoje nós temos que caminhar para a vida. Nós temos que caminhar para Jesus. Nós temos que procurar servir. É isso que está dizendo. Esse exemplo que Paulo nos dá aqui no versículo 2 e 3 de Romanos 7, em relação ao casamento, dá para nós perceber também a seriedade do casamento. Que hoje não estão se respeitando mais. Estão pecando, estão dentro de igreja, dentro de templo. Estão dizendo que as misericórdias vão ser alcançadas, que serão perdoadas, mas eu sinto informar que não serão. Eu tenho que dizer que vocês que estão em segundo casamento, terceiro, quarto, vocês estão pecando, o que esperam é a morte eterna. A menos que se converta e abandone isso. Volte ao primeiro casamento, volte. Se não tem mais jeito, então que fique só. Mas não case de novo. É morte eterna. Não importa se esteja no púlpito, se esteja no altar. É pecado. É adultério. E os adultos não herdarão o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós lemos hoje até o capítulo 7, versículo 6. Amanhã nós estaremos dando continuidade a partir do versículo 7. Amanhã vamos ler
Romanos 7, capítulo 7. As respostas estão aqui. Andar em espírito é andar de acordo com a palavra de Deus. É andar de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos buscar a resposta aqui. A resposta está aqui. Por isso, todo momento eu incentivo, eu exorto para ler a palavra de Deus. Leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.